Muito bem, rapaziada, estamos começando o nosso Desperta de hoje. Hoje é dia 13 de junho, 7 horas da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que está já nos acompanhando nas principais redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. E também, claro, lá nos canais do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e do Leandro Demore no YouTube. Se você está chegando agora, você faça, por gentileza, aquela sua rotina diária. Você ativa o sininho, toca o sininho, chama o padre, toca pedra no sininho, sei lá, faz aquelas coisas que tem que fazer no YouTube lá também, que eu já tô de saco cheio de fazer essas coisas aí, e também se não quiser fazer não precisa, tá bom? Mas por gentileza, quem puder, compartilhe este programa, claro, com as pessoas que você conhece. Nós precisamos aumentar a nossa audiência aqui, por que não, né? Teremos eleições municipais esse ano, eleições importantes, aliás, onde quem acompanha o programa sabe que eu venho falando há um bom tempo já. Eu acho que a direita vai dar uma varrida legal nessa eleição aí, hein? Ainda mais com as coisas do jeito que estão. A gente vai falar um pouco sobre a semana, né? As últimas horas em relação ao governo federal. As coisas não estão muito boas, não estão nada boas, na verdade, né? Há um ataque coordenado aí de várias áreas, a gente vai colocar aqui também, explicar um pouco os motivos. Tem a ver também, claro, com o calendário em Brasília. Nós temos festa junina. Isso é importante para os parlamentares, principalmente os parlamentares das regiões Norte e Nordeste, que se ausentam nesse tempo, né? Depois tem um recesso parlamentar, depois tem eleições municipais e logo depois a gente vai engatar aí a cobertura das eleições à presidência da Câmara e do Senado. Então é de fato um semestre, esse primeiro semestre, que está acabando, muito curto. Então, assim, tudo aquilo que a gente poderia ver em doses homeopáticas de loucura no nosso dia a dia, a gente está tomando agora em doses cavalares. É por isso que vocês estão vendo tanta pauta bomba, tanta maluquice, tanto retrocesso sendo condensado nessas últimas semanas, tá? Porque a gente vai ter um calendário complicado do parlamento daqui para frente, daqui a pouquinho falaremos nisso. Mas, por gentileza, compartilhe esse programa para a gente ter a nossa audiência mais espraiada, como diria o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, né? Gente, olha só, muito bom dia para quem está nos acompanhando na TVT, estamos ao vivo por duas redes de televisão, né? Na TVT em São Paulo e Grande São Paulo, na TV Quilimuri lá na Bahia e também na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Você pode acompanhar este programa como se fosse o seu bom e velho radinho de pilha, né? A gente vai tentando aqui organizar as coisas de modo que dê para acompanhar o programa sem necessariamente precisar das imagens que a gente vai mostrando por aqui. Beleza? Olha só, gente, antes da gente cair nas notícias, eu estou em São Paulo, esse aqui é o nosso estúdio, mega estúdio do Desperta em São Paulo, né, Vitinho? Nosso mega estúdio gigantesco aqui. Estamos aqui roubando o estúdio, na verdade, da Gabi Varela, porque aqui é o estúdio, esse estúdio é dela e do Rolê também, né? Mas o Rolê a gente não conta como programa da casa, né? O Rolê, ele é um hobby, né? Ele é um programete, né? Isso, é assim, é que a gente não tinha o que fazer com ele de Luca. Ele ficava atrapalhando o almoço das pessoas e o pessoal não queria mais almoçar com ele e colocaram um programa para ele na hora do almoço, tá? Essa é a verdade sobre o Rolê. Aliás, estarei participando do Rolê na segunda-feira, aqui dos estúdios, diretamente de São Paulo. Estou aqui porque, claro, amanhã começa o nosso mega evento Despertar Empreendedor em São Paulo, no Vibra Hall em São Paulo. Estamos esperando aí mais de 3.000 pessoas já confirmadas. A gente vai lotar a principal casa de shows do Brasil. Os ingressos já estão esgotados, né, Vitinho? Não tem mais ingresso para vender, é isso? Não podemos mais anunciar ingressos? Não tem mais ingresso. Então, quem não comprou vai ter que esperar o próximo, né? Que deve acontecer quando, Vitinho? Sabe-se lá Deus quando, né? Se o mundo não se acabar, vai ter um próximo, né? Sem dúvida terá um próximo. Então, começa amanhã, serão 3 dias. Se você quiser acompanhar o evento, não conseguiu ir. Aliás, eu quero mandar um grande abraço aqui. Ontem, quando eu pousei lá em Guarulhos, o motora do busão, né, que pega os passageiros lá, grande fã do ICL, ele ficou me olhando assim, Vitinho, porque eu fico, quando eu desço do busão, no busão eu chego, eu fico bem na frente ali, né? Aliás, é uma dica que eu vou dar aqui, quando você vai descer do avião, Vitinho,
e tem ônibus, não adianta você descer correndo, você vai ficar por último para sair do ônibus depois, né? É uma questão física, né? Então você fica lá na frente do lado do motora. Aí o motora ficou me olhando e pensei, ih, vai mandar eu sair daqui, né? Ficou olhando para mim, olhou para minha mochila e tal. Aí falou, Leandro Demore, acompanho você todos os dias no ICL Notícias. Falei, ah, que beleza. Não serei chutado do ônibus, pelo contrário, serei elogiado. Então vou mandar um abraço para o nosso querido amigo Jesus João. Jesus estava pilotando o ônibus ontem. Jesus no comando, né, Vitinho? Não é assim? Jesus está no comando lá em Guarulhos. Jesus, muito obrigado. Grande figura. Acompanha todos os programas do ICL aqui, sabe tudo, conhece todo mundo, sabe todos os assuntos, cara, hiper politizado. É demais, né? Ver gente assim que realmente tá ligada no que tá rolando. Então, se você... E aí ele falou, pô, eu não vou estar no Despertar porque o meu horário não permite. Trabalha do meio-dia até a meia-noite. Aqueles horários, né? Malucos, assim, de 12 horas, com intervalo e tal. Aqueles horários de aeroporto. Aí, então, meu querido amigo, Jesus, João, você pode acompanhar o evento, a gente criou um Instagram só para isso, ó, Empreendedor Mestre BR, é esse? Esse, né? Empreendedor Mestre BR, meu irmão, você vai lá, né? E pode seguir pelo Instagram, então quem não conseguiu se inscrever, não tinha como viajar, tá em horário de trabalho, então vai poder acompanhar pelo Instagram, a gente vai fazer uma cobertura intensa lá e claro, nos programas aqui também vai estar todo mundo lá, toda a turma do ICL, além dos nossos palestrantes, né? Teremos de Fátima Bernardes a Serginho Groisman, a Mega, Felipe Neto, que mais, Vitão? Rafael Donatiello, nosso mestre do marketing aqui. O ICL só dá certo por causa do Rafael Donatiello, tá, gente? Não é por nossa causa. Tá? O Rafael Donatiello é o cara que faz a máquina rodar e ele vai estar lá ensinando você que quer empreender, né? Como você tem um olhar de marketing, principalmente marketing digital. O cara é o ninja do marketing digital do Brasil. É um dos melhores do mundo, na minha opinião, o melhor do mundo. Eu conheço vários desses conhecidos lançadores, né? O Rafa é o menos marqueteiro deles, né? Não fica picareteando, né? Não fica se pavoneando por aí, né, Vitinho? Não fica se pavoneando no Instagram, mas o cara é bom demais, vai estar lá passando todos os conhecimentos, vai ter especialista em marketing político, em produto, vai ter palestra motivacional, vai ter show de música, vai ter momento de descontração, vai ter os momentos que a gente vai se encontrar lá, conversar, vai ter momento para você fazer matches com pessoas que estão empreendendo também. De repente você conhece uma pessoa lá que está querendo empreender e você está querendo também, e a pessoa está pensando uma coisa parecida com você, daqui a pouco você se junta lá, pluga o seu projeto no projeto da pessoa e vão seguir a vida, e de repente daqui a um ano a gente vai ter uma mega empresa aí fundada a partir do evento. Então, sexta-feira, a partir do meio-dia começamos lá, né? Se eu não me engano, é isso? Começa um pouquinho mais cedo, talvez. Tudo bem. Sexta-feira, quem se inscreveu sabe dos horários. O nosso cronograma, né, do evento está no site. Está lá no site, para quem quiser conferir. O site é, Vitinho, Despertar 2020. Despertar2024.com.br, para você ver lá também todo mundo que vai estar participando. Sexta, sábado e domingo estaremos todos lá, toda a turma do ICL, pra gente se encontrar também, conversar, tirar fotinho e aquela coisa toda. Beleza? Esperamos vocês lá. Vamos lá então, gente, olha só. O INMET alerta para baixa umidade no centro-oeste e sudeste. As chuvas devem voltar ao Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira. Agora eu confesso que eu vejo esses mapas aqui, eu fico assustado já. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, lançou um alerta de perigo potencial para baixa umidade que atinge principalmente os estados do centro-oeste e sudeste nessa quinta-feira. No Rio Grande do Sul começa a se formar uma frente fria que já na sexta deverá trazer de volta as chuvas fortes para a região. Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins são os estados com grandes proporções de seus territórios sob a atuação de um alerta do INMET. Paraná, Piauí e Maranhão também podem ser afetados pelo fenômeno, que acontece quando a umidade relativa do ar fica entre 30 e 20 graus. A ocorrência deste fenômeno na porção central do país é explicada, segundo a meteorologista Andréa Ramos, do INMET, pela atuação nessa área de um anticiclone, um sistema de ventos que giram em sentido anti-horário no hemisfério sul. Ela favorece a baixa nebulosidade associada a temperaturas elevadas e baixa umidade. Tem um mapinha aqui no jornal O Globo, se você quiser ficar ligado e ficar ligada, e tem também, claro,
toda a programação aí para o final de semana do tempo e da temperatura em várias regiões do país. Obviamente o local mais crítico no país é o extremo sul. No Rio Grande do Sul o estado segue com chuvas até sexta-feira, quando a precipitação deve voltar. Quer dizer, deve voltar na sexta-feira. Na verdade não está chovendo no Rio Grande do Sul nesse momento, graças a Deus, né? Segundo a Andréa Ramos, nesta quinta a nebulosidade na região já irá aumentar. Começa a ter uma formação de uma frente fria que irá atuar na sexta-feira de tarde para a noite. Não serão chuvas com volumes do final de abril para início de maio, então a gente não deve ter aquela monstruosidade de chuva, mas elas seguem até segunda e terça-feira. O grande problema disso é que ainda tem áreas que estão alagadas ou semi-alagadas. O que é semi-alagada, né? Ela não está alagada na superfície, mas o sistema de escoamento de água está no seu limite, está ali, né? Está na boca, está na tampa. Então, se chover, é bem capaz de voltar a água para a rua. E a outra questão é que em Porto Alegre e região metropolitana ainda tem muito entulho e muito lixo na rua. Eu estava falando com um amigo ontem que trabalha em uma empresa no bairro Anchieta, em Porto Alegre, que foi muito atingida, a empresa foi totalmente devastada, e ele falou, cara, você não tem noção do fedor que está o bairro. Diz que está um cheiro insuportável. É claro, você tem lixo, material orgânico junto com isso, a própria lama que foi levada, né? Essa lama tem muitos compostos orgânicos. Você tem entulhos. Boa parte desses entulhos são feitos de madeira ou assemelhados, e isso apodrece e fede, né? E você tem, eventualmente, até mesmo, no meio desses entulhos todos, é possível que tenha ainda animais mortos. E a recolha está sendo demorada. Em Porto Alegre a gente já falou por quê, né? Já falamos por quê. O departamento de limpeza da cidade carece de funcionários. E o prefeito Sebastião Melo quer mandar mais funcionário embora ainda, porque afinal de contas, aparentemente, não precisa deles. A gente viu agora o quanto precisa. Tá, então atenção, se você está nas áreas atingidas aí, tome cuidado. Se voltou para casa, tome cuidado, tome todas as precauções possíveis aí, porque a chuva volta na sexta-feira. Vamos lá dar uma passada rapidamente pelo site do iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL. Bancada da Bala quer proibir o uso de câmeras corporais para punir crimes de policiais. Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Capitão Augusto, ex-coordenador e hoje tesoureiro da Bancada da Bala, quer proibir que imagens de câmeras corporais sejam usadas na justiça como provas de crimes cometidos por policiais em serviço. O argumento do projeto é que o equipamento obriga um policial que comete crimes a produzir provas contra si mesmo. Segundo o texto, as imagens só poderiam ser utilizadas para treinamento e aprimoramento dos procedimentos operacionais dos agentes de segurança e fiscalização interna e controle administrativo das ações policiais, deixando a punição de delitos cometidos pelos agentes exclusivamente a cargo das próprias corporações policiais. Há um ataque, obviamente, coordenado em relação às câmeras. Boa parte das corporações policiais é contra o uso de câmeras, sabemos por quê. O governador Tarcísio tentou passar uma ideia de que os policiais poderiam ter autonomia para ligar e desligar as câmeras quando quisessem. Beleza, né? E agora temos um parlamentar fazendo lobby para que esses materiais não possam ser usados em processos judiciais contra os policiais. O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa semana que São Paulo vai ter que seguir tocando a música que toca todo mundo, ou seja, as câmeras são ligadas sim e porque sim, né? Agora vamos ver se esse negócio vai andar adiante aqui, mais uma coisa para o STF resolver, e isso vai aumentando o desgaste do STF em relação à população brasileira. Esse é o objetivo, quem acompanha o programa sabe, a gente já falou 1 milhão de vezes sobre isso. Vamos lá. Gente, o projeto que equipara apenas por aborto a homicídio avançou na Câmara, viu? O plenário da Câmara aprovou na quarta-feira um requerimento de urgência de um projeto que pune o aborto em nova votação relâmpago. O senhor Arthur Lira não citou o número do requerimento que estava sendo apreciado e, após anunciar que ele tinha sido aprovado, nem mesmo os parlamentares haviam entendido se o tema tinha sido votado ou não. Virou várzea, né?
A urgência foi aprovada de forma simbólica quando não há contabilização dos votos com registros contrários de PSOL, PCdoB e PT, únicos partidos que se opuseram a essa ideia. A urgência acelera a tramitação de uma proposta na Câmara, já que ela segue direto ao plenário, sem passar pela análise das comissões temáticas. Os deputados ainda terão que analisar o mérito do texto. Segundo um parlamentar que acompanhou as negociações, isso deverá ocorrer já na próxima semana. A proposta altera o Código Penal e equipara as penas de aborto realizados após as 22 semanas de gestação às penas previstas por homicídio simples. A matéria também determina que em casos de viabilidade fetal, mesmo que resultante de estupro, o aborto não será permitido. Menina de 12, 13, 14 anos, estuprada dentro de casa, que é mais de 70% dos casos no Brasil, os estupros acontecem em casa ou próximo de casa, em casas de familiares, cometidos por familiares ou por pessoas conhecidas, vizinhos, parentes. Esse é o perfil do estuprador brasileiro, tá, gente? Aquela fantasia da extrema-direita de que os estupradores estão soltos nas ruas. É claro que acontece muita coisa nas ruas, agora a maior parte dos estupros no Brasil, estatisticamente, acontecem em casa, em ambiente familiar, cometidos por familiares ou pessoas conhecidas e não por estranhos. Então acontecerá que essa menina será obrigada a levar a gestação adiante. Caso decida por fazer um estupro, ficará possivelmente mais tempo presa do que o estuprador. Sim, vocês entenderam bem. Um estuprador e a vítima. A vítima é obrigada a levar a gestação adiante e se ela fizer um estupro, tá? Se ela recorrer a um equipamento de saúde, porque não deseja aquela gravidez, pois vítima de uma violência, fruto de uma violência, a pena para ela, violentada, pode ser maior do que a pena para o estuprador. Esse é o projeto que estão tentando passar em Brasília. Essa é a Câmara, liderada pelo senhor Arthur Lira. Tem um vídeo muito bom da Caroline Sardá, que já participou aqui do CL várias vezes. Ela é lá de Santa Catarina, historiadora, né? Também política também, ativista, tudo de bom, né? Tudo de bom. Ela fez um vídeo, publicou nas redes sociais dela. O vídeo é um pouquinho compridinho, tem uns 5 minutos. A gente vai tocar um pedaço dele aqui, que o pedaço inicial ele explica bem o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá então ouvir a Carol Sardá. 3 pontos bizarros no projeto de lei de gravidez infantil que você precisa saber. Mas antes, se você quiser ler o projeto na íntegra, o link está nos meus stories e você também pode acessar pelo site da Câmara pesquisando pelo número 1904/2024. Então bora lá! Em resumo, esse projeto propõe mudanças nos artigos do Código Penal em relação ao aborto legal. A proposta é aumentar as penas, equiparando-as ao homicídio simples, artigo 121, e limitar exceções até em casos de estupro, má formação fetal ou risco à gestante. Agora que você entendeu um pouquinho do que é o projeto, vamos aos pontos bizarros que estão sendo levantados nele. O primeiro ponto bizarro é a equiparação das penas. Isso significa que uma pessoa que interrompeu uma gestação pode ter uma pena de 6 a 20 anos. A mesma pena de uma pessoa que cometeu um homicídio simples. E a título de curiosidade, tu sabe qual que é a pena de alguém que cometeu um estupro? 6 a 10 anos. Agora, se for caso de estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos. Então, se esse projeto de lei for sancionado e a pessoa que for vítima de estupro abortar, a pena será de 6 a 20 anos. A vítima de estupro poderá ter uma pena maior do que do seu estuprador. E se isso já te deixou indignado, é porque eu ainda não te falei o segundo ponto bizarro nesse projeto de lei. O segundo ponto é a limitação das exceções legais. Ou seja, mesmo em caso de estupro, o projeto restringe o aborto após as 22 semanas de gestação. No entanto, a maioria das pessoas não sabe que o aborto geralmente acontece nas primeiras semanas de gestação. E os que ocorrem após as 22 semanas de gestação são casos raros e muito baixos, e que geralmente só acontecem por conta de situações complexas, como abuso infantil ou diagnóstico tardio de anomalias fetais graves. Então, uma criança, por exemplo, que sofreu uma violência sexual, ela já tem dificuldade de identificar que está sofrendo uma violência para poder denunciar para os seus familiares.
Até porque às vezes pode ser um familiar que está abusando dela. Agora imagina essa criança identificar uma gestação. Quando que os familiares conseguem perceber que essa criança está grávida? Depois de muito tempo. Quando a barriguinha já está começando a aparecer e ela já apresenta sinais de gravidez. E também, claro, como eu falei para vocês, em casos de diagnóstico tardio de anomalias fetais graves, que podem causar risco à gestante. E o terceiro ponto que eu tenho para trazer aqui para vocês é a punibilidade do médico. O projeto também prevê o aumento das punições aos médicos que provocarem ou induzirem o aborto após as 22 semanas de gestação. Mesmo em casos de estupro, esse projeto também coloca o médico como criminoso, não apenas a vítima. Ou seja, essa proposta, além de violar a autonomia corporal da mulher, ainda agrava o trauma do estupro, da violência sexual, ao forçá-la a manter 9 meses uma gestação que ela não quer manter, porque ela terá uma pena maior do que o cara que a violentou. Além disso, esse projeto limita o acesso a serviços de saúde reprodutivos, ignorando completamente os direitos humanos fundamentais das mulheres e crianças. O Estado tem que parar de punir as vítimas e... Bom, tá aí, né? O que dizer? O que dizer, gente? Eu não sei mais. Tá uma semana difícil, né? É tão absurdo, que passa do limite da indignação. Eu só consigo ficar triste vendo um negócio desse. Preocupado vendo um negócio desses. Dá pra dizer tranquilamente, vocês viram a explicação da Carol Sardá, tá? O que tá ali não é o que ela acha, tá, gente? É o que tá no texto do projeto de lei. Não é a opinião dela. Não é que pela interpretação dela, aquilo que ela falou vai acontecer. Não, isso está escrito no projeto de lei, tá bom? Então, com base nisso, dá pra dizer tranquilamente que a direita brasileira defende estuprador, porque é o que está posto aqui. Você, quando tem uma situação de abuso, e eu vou repetir, a maioria delas acontecem dentro de casa, feitas por familiares, por conhecidos, por vizinhos, por parentes próximos. Com um projeto de lei desses, você está incentivando os estupradores. Mas como assim, Leandro? Ora, a partir do momento em que você criminaliza a vítima, você vai ter cada vez menos vítimas denunciando. Elas ficarão cada vez mais caladas. Isso é um projeto que cala a vítima, ainda mais. As vítimas de estupro já são super caladas, porque é muito complexo. Você, como falou a Carol, ainda mais quando são meninas muito novas. Entender o que está acontecendo. Quantos casos a gente viu no Brasil nos últimos anos, já de mulheres já adultas, né? O caso mais emblemático foi o caso da apresentadora Xuxa, que foi super emblemático, mas nós tivemos vários que só depois de adultas, já muito mais velhas, identificaram que o que aconteceu com elas lá atrás era um abuso. A pessoa não sabia, não tinha... é o clássico não cai a ficha, você não entende. Você imagina uma pessoa de 14 anos entendendo o que é um abuso, 15 anos, sendo que uma boa parte dessas meninas são abusadas desde criança. São casos muito comuns, muito correntes no Brasil. Não é que o abusador esperou ela ficar mais velha para abusar. Muitas são abusadas desde criança, desde 5 anos, 6 anos, 7 anos. E passam a infância inteira sendo abusadas dentro de casa. E aí nós temos aí um projeto de lei para colocar essas pessoas na cadeia. É isso que está em debate na Câmara hoje. Esse é o Brasil que a gente está vendo. É triste, né? É um negócio que passa da indignação. Quem puder, por gentileza, engaje-se aí nas redes sociais. Muita gente fala que rede social não adianta, não sei o que. Adianta sim, gente. Pressão popular adianta sim. Adianta. Quando a gente pressiona e amassa, os caras recuam. Tá? Se tem uma coisa que político tem medo é povo, gente. Aprende isso. Não cai no lero-lero de que rede social não adianta nada, de que o que você faz é ativismo de sofá, tá?
Quem fala isso não sabe, não tem a menor ideia de como funciona a dinâmica da política no Brasil e no mundo. Se não funcionasse, a extrema-direita não investiria bilhões de dólares, como investe no mundo inteiro, em rede social. Né? Não seja idiota, tá bom? Não fala bobagem. É claro que funciona, é evidente que funciona. Então engaje-se aí, tem votações para fazer, dá para protestar aí pela internet, se você não puder ir para a rua, não quiser ir para a rua, não quiser se expor, muita gente não quer. A gente não tem rua no Brasil hoje de todo modo, né? Não está acontecendo isso, mas pressiona, fale sobre isso. Isso aqui não pode passar, gente, isso aqui é um absurdo. E de novo vai cair no STF, e de novo o STF vai falar pela milésima vez, isso aqui é inconstitucional. Não vai passar. Mas é um ano de campanha eleitoral e aí é claro que esse discurso vai ser levado para as bases, sobretudo as bases ultra-evangélicas, ultra-religiosas, né? Para depois falar, viram, o STF joga contra o Brasil, a gente aqui queria não sei o que e não funcionou. Claro que eles não vão explicar como a Carol Sardá explicou, né? Vão explicar do jeito diferente. Eu sugiro que vocês leiam lá a coluna da Cristiana Fibe, lá no UOL. Deputados homens estão decidindo nos criminalizar por aborto, que explica exatamente isso que a gente está falando aqui. A Cris Fibe é colunista do UOL e ela coloca aqui o número do projeto de lei, tudo, né, os detalhes um pouco mais detalhado para vocês poderem entender também o que está acontecendo. Tarcísio autoriza a licitação para privatizar a gestão de escolas em São Paulo. Depois do Paraná, lá vem o Tarcísio descendo a ladeira. O governador de São Paulo autorizou a abertura de licitação para a concessão de serviços administrativos e de manutenção à iniciativa privada de 33 escolas da rede estadual, com previsão para atender 35 mil alunos do ensino fundamental e médio. As empresas ficarão responsáveis por construção de unidades, serviço de limpeza, manutenção predial de equipamentos, alimentação, jardinagem, vigilância e portaria. Já a área pedagógica deverá seguir sob os cuidados da Secretaria de Educação Estadual. Apesar disso, de acordo com a gestão Tarcísio, o parceiro privado ficará encarregado de criar centros educativos com ambientes integrados, tecnologia, espaços de inovação e de estudo individual. Nossa, lendo isso aqui, né, parece, virou a escola da Suíça, né? Virou a escola da Suíça. O parceiro ele vai criar centros integrados de tecnologia com espaços de inovação e o estudo de... Gente, quem participa desses certames são as empresas de educação, tá bom? É como aconteceu no Paraná. Você vai pegar uma escola pública, vai fazer um cálculo por aluno. Quanto custa por aluno? No Paraná são R$800. Então, um privado vai assumir a gestão dessa escola aqui. Quantos alunos tem? 1.000 alunos. 1.000 vezes 800. Esse é o custo, esse é o valor que o Estado, através dos teus impostos, vai passar para a empresa privada. Tá bom? O problema é que essas empresas privadas de gestão escolar, elas são empresas que atuam justamente no setor de educação. A imensa maioria delas, para não dizer todas, tirando os picareta que vão montar CNPJ agora para participar desse negócio aqui, que vai ter também, né? Claro. A maioria delas tem interesses no setor de educação privada. Qual o interesse delas? Que a escola pública seja boa. Responda você. Isso é igual o que acontece no Brasil em relação à segurança privada, que virou uma febre no Brasil a partir dos anos 90, né? Eu tenho idade para lembrar disso. Antes disso não existia, só a gente muito rica tinha segurança privada no Brasil, né? Alarme em casa, não sei o quê. Hoje em dia tá espalhado por aí. Quem é que começou a montar a empresa de segurança privada, gente, no Brasil? No geral, no Brasil inteiro. Policiais. Policiais. Qual o interesse do policial militar que está sentado na sua viaturinha na cidadezinha de Itapipoca do Oeste, em 1996, de tornar aquela cidade segura, se o negócio dele é o negócio da insegurança? Isso não foi combatido no Brasil, isso não foi coibido no Brasil, porque muita gente ganhou e ganha dinheiro com isso até hoje, de modo mais ou menos legal, inclusive. No setor da educação é a mesma coisa, gente. Você que tem filho em escola pública, a escola do seu filho não vai ficar igual a privatizada, tá bom? Não vai. Só acredite nisso no dia que o Lehman botar o filho dele estudar em escola pública. O Lehman tem negócios
de escolas privadas, vocês sabem disso, né? O grupo Eleva. Então, no dia que o Lehman, os executivos do grupo dele, né? Os amigos dele, colocarem os filhos em escola pública, você começa a acreditar que vai para algum lugar a escola pública. E mesmo assim vai ser perigoso, porque vai sabe-se lá o tipo de programa que vão colocar lá, tá? Não vai acontecer, gente. Não cai nessa esparrela, tá bom? Lá no Paraná vai ser judicializado a questão. E para além disso, atenção professores de São Paulo, atenção, aprendam com os professores do Paraná. O que é que aconteceu no Paraná? O projeto de lei do Paraná, que foi aprovado e sancionado pelo governador Ratinho, né? O nosso Little Mouse. O Little Mouse falou o seguinte, o privado, a empresa privada que vai gerenciar a escola, pode substituir professores concursados por professores em regime CLT. E aí você pensa, qual o problema disso? Atenção professores de São Paulo, da rede pública de São Paulo. Quem é que vai pagar a sua aposentadoria? Se você vai substituir professores que estão hoje contribuindo para a sua aposentadoria do futuro, porque estão dentro do regime especial de aposentadoria dos professores, vai tirar esses professores novos que entrarão a partir de agora e colocar pessoas contratadas pelo regime CLT, o seu fundo de pensão vai para o espaço. Então, atenção professores de São Paulo, vocês ficarão sem aposentadoria daqui a 15 anos, 10, 15 anos, se esse tipo de bizarrice passar em São Paulo, tá bom? Atenção. É o que aconteceu no Paraná, inclusive. Governo apresenta nova proposta para técnicos de educação federal. Reajuste médio em 4 anos vai a 29%, progressão também aumenta. Essa notícia é uma notícia boa porque uma das piores carreiras federais são os técnicos das universidades federais e institutos federais. Não os professores, tá, gente? Os técnicos, a galera que toca a coisa lá, né? O governo federal apresentou uma contraproposta aos servidores técnicos administrativos da educação na tarde da terça-feira em reunião com os sindicatos da categoria. De acordo com o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a nova proposta prevê reajuste médio de quase 30% em 4 anos, já contando o reajuste geral de 9% dado a todos os servidores federais no ano passado, além da progressão de 4% a partir de 2026. O reajuste final ficou entre 25% e 44%, dependendo da classe e do nível de carreira, segundo a pasta. A proposta anterior previa um reajuste médio de 28%. Na avaliação do Ministério, após a 6ª rodada de negociação com os servidores, houve uma evolução da oferta. A ver aí se as universidades vão aceitar. Seguem em greve universidades e institutos federais pelo Brasil. CCJ aprova incluir na Constituição criminalização do porte de drogas, mais uma pauta aí de retrocesso que a gente está vendo essa semana. A PEC será analisada na Comissão Especial da Casa, que ainda deve ser instalada. Se aprovada, ela vai à votação ao plenário, então está andando mais essa bizarrice de poder dar poder discricionário ao delegado na hora de prender as pessoas para enquadrá-las como usuários ou traficantes. É isso que querem fazer e não importa a quantidade de droga, tá, gente? Isso vai na contramão ao que o STF está discutindo. O STF está discutindo justamente isso. Como a tal da lei antidrogas, que foi inclusive promulgada durante o governo Dilma, que ajudou a lotar a cadeia, com um perfil que a gente já conhece, que é o perfil das pessoas que são presas por mexer com droga no Brasil. Quem que é? Jovem, negro, com baixa escolaridade, morador de periferia, sem grana, tá? Esse é o perfil da galera, tá? Não é o que eu acho, tá, gente? De novo, não é o que eu acho. Esse é o perfil das pessoas presas por droga no Brasil, é esse. Quer dizer muita coisa, né? O STF está tentando minimizar isso de algum modo, dizendo, olha, a gente tem que ter aí uma quantidade que a pessoa vira traficante. Quantos gramas é a quantidade? O Congresso está indo para cima disso e quer eliminar a quantidade e continuar deixando, na opinião do delegado, conforme as circunstâncias, enquadrar como tráfico ou usuário. Quais são as circunstâncias, gente? Local suspeito. Qual que é o local suspeito no Brasil, galera? É no Leblon? É o local suspeito? Na verdade né? É em Ipanema o local suspeito? Na verdade é em Ipanema o local suspeito, né? Do grande crime do Brasil, os locais suspeitos são esses mesmo. É nos Jardins o local suspeito? Não, né? O senhor delegado não vai considerar esses lugares. Atitude suspeita, gente. O que é atitude suspeita?
É os colegas, é o seu filho saindo da escola, de uma escola particular, em plena luz do dia, numa rua asfaltada, correndo com uma mochila? Ou é um jovem negro de periferia correndo com uma mochila nas costas? O que é atitude suspeita? É isso que a Câmara está tentando passar também. Não tá fácil, né? Olha aqui uma notícia importante, após matérias do ICL aqui, nossas matérias, a concessionária do aeroporto do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, reduziu o valor pleiteado ao governo. A Fraport afirmou na semana retrasada, numa entrevista de contenção de danos que foi feita lá na Rádio Gaúcha, né? Porque a gente começou aqui a dar aquela tradicional macetada, né? Na Fraport, porque afinal de contas o aeroporto foi alagado, a Fraport simplesmente cruzou os braços, não fez nada. Teve que ir uns 4, 5 trator lá de gente que plantar arroz para drenar o aeroporto, porque a empresa alemã não fez nada. Ficou olhando o aeroporto esperando o sol secar a água, tá? Eu não estou sendo hiperbólico e nem exagerando. A Fraport não fez absolutamente nada nas primeiras semanas da enchente. Aí a gente começou a falar sobre isso. E começou a rolar rumores. E a coisa estava se encaminhando para a gente pagar essa conta de novo. O aeroporto de Porto Alegre é concedido à empresa alemã. A empresa alemã que, aliás, é de controle estatal. Ou seja, na prática, a gente estava pegando o nosso dinheiro dos nossos impostos e colocando no bolso do pagador de imposto alemão. Ou seja, a gente está sustentando os alemães, né? Estamos sustentando os alemães, galera. O colonialismo não terminou. O problema é que hoje ele é um colonialismo financiarizado. Disfarçado de eficiência, como é que o Tarcísio falou ali? Salas digitais, salas de estudo tecnológicas, tá? É o tecnofeudalismo que a gente está vivendo, né? Mudou só o jeito de falar, tá bom? Na prática, a gente ia pegar o nosso dinheiro aqui e colocar no bolso do pagador de impostos da Alemanha, porque eles lá não querem colocar o dinheiro deles no aeroporto. Aí começamos aqui, lemos o contrato, que é o mínimo que se faz, né? Tem jornalista que não leu o contrato até hoje, inclusive jornalista da Rádio Gaúcha, lamentavelmente, né? Que tem falado um monte de groselha aí, principalmente a principal colunista da casa, Rosane de Oliveira, com todo o respeito, mas tem falado muita bobagem sobre o aeroporto. Rosane Oliveira, acho que é o nome, né? Não sei se tem o D ou não. Rosane Oliveira, Rosane de Oliveira, enfim. Apresenta um programa lá chamado Gaúcha Atualizado, né? Tem excelentes repórteres na Rádio Gaúcha. Cansei de elogiar a cobertura factual da enchente da Rádio Gaúcha aqui. Para mim, a principal cobertura do Brasil, digna de todos os prêmios e honrarias do Brasil. Eu me emociono quando vejo bom jornalismo. Eu não tenho dificuldade nenhuma, gente, em elogiar. Nenhuma. Seja o veículo que for. Eu não me turvo por opiniões e posições ideológicas quando eu vejo bom jornalismo sendo feito. A Gaúcha arrebentou na cobertura da crise. Eu falei isso publicamente, inclusive. Inclusive em uma live, 3 semanas atrás, com um dos principais comunicadores da Rádio Gaúcha. Na live, elogiei a Gaúcha e ele. Agora, o que tem sido feito em relação à cobertura do aeroporto na Rádio Gaúcha, me desculpa, é a advocacia da empresa, tá, gente? Parece lobby, tá bom? Parece lobby. Não leram o contrato. Não debatem o contrato, não leram a apólice de seguro, não trazem para o público da rádio os termos do contrato. Quer defender a empresa? Defende. Mas defende de modo qualificado, tá? A maneira como está sendo feita é de dar vergonha alheia. Eu ouço e me dá vergonha. Eu penso, não, isso não dá, gente, não dá. É ruim demais, tá bom? Dá para defender de um jeito melhor do que esse. E aí a gente começou a fazer pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui. Apareceu uma presidenta da Fraport, que ninguém nunca tinha visto. Ninguém nem sabia nem quem era. Né? Apareceu. Opa, tem. Falando em português, né, com um sotaquezão lá, alemão. Fez uma entrevista lá de contenção de danos. Falou que precisava de R$1 bilhão de dinheiro público. 1 bi. 1 bi. Essa semana, anteontem, já falou em 362 milhões. Então a conta caiu para 1/3, tá bom? Como diz alguém no Twitter lá, se forçar um pouquinho, daqui a pouco com R$100 e uma jujuba, eles estão pegando o aeroporto de volta. O aeroporto tem seguro, ninguém sabia que tinha seguro. Quem falou que tinha seguro foi aqui no ICL, fomos nós. Ninguém estava falando em seguro, porque ninguém foi lá ler a maldita apólice.
né? O contrato é público, é fácil de... Tudo bem, a apólice não é pública, tá, gente? A apólice não é pública. A Fraport, inclusive, falou isso para algumas pessoas, que não vai publicar a apólice, porque ela é um contrato privado entre ela e a seguradora. Atenção, senhora Fraport, nós já publicamos a apólice aqui faz 2 semanas, tá bom? Porque nós obtivemos o acesso, como diz a jornalista, né? Nós obtivemos o acesso, Fraport, e já publicamos a apólice. Não é mais novidade, já mostramos inclusive o boleto de pagamento de março. Espero que vocês tenham pago, aliás, o seguro, né? Porque a gente mostrou o boleto aqui, eu não sei se foi pago, tá? Tava lá, botamos o boleto, tudo. Tem seguro, 130 milhões. Então você faz aí 362 menos 130, você vai começando a chegar numa continha um pouco mais razoável. Se tiver que botar dinheiro público, gente, o governo pode botar, mas vai fazer com um contrato na mesa, com o seguro colocando dinheiro, com conversa com a Fraport. Não vai, não deve, na minha opinião, botar dinheiro na conta da empresa alemã. Então pega a Infraero, que tem competência, a Infraero que aliás construiu o aeroporto Salgado Filho. A Infraero é uma das principais construtoras de aeroportos do mundo. Qualquer aeroporto grande no Brasil, grandes e pequenos, que você já pousou, foi construído pela Infraero, meus camaradas. Entendeu? Congonhas, Guarulhos, as pessoas estão atrapalhando meu programa aqui na porta. Eu acho que deve ser o William De Luca, daqui a pouquinho eu vou pegar ele. Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, Salgado Filho. Quem fez? Infraero, empresa pública. Quem gerenciava? Infraero. Quem tem a maior expertise no Brasil para gerenciamento de aeroportos? Não são essas empresas, gente, é a Infraero. Então o governo pode contratar a Infraero. O governo vai lá, contrata a Infraero vai lá, analisa, vê quais são os custos reais. A Infraero está sujeita aos controles todos do Estado, enquanto a empresa privada não está. Vocês acham que tem menos corrupção na empresa privada? Não é que tem menos corrupção na empresa privada, gente. É porque a empresa privada não está sujeita aos controles. Vocês acham que quem é mais controlado no Brasil, Fraport ou Infraero? Infraero tem TCU em cima, tem Controladoria Geral da União, tem, se precisar fazer investigação, vai Polícia Federal, vai tudo para cima. Tudo. Burocracias 1000, às vezes inclusive exageradas, que foram criadas na paranoia anticorrupção e aí acabam provando, né, a profecia autorrealizável que o Estado é incompetente. Claro, tem que assinar 6 montanhas de papel para fazer um negócio no Estado brasileiro, ultra burocratizado, pela paranoia do combate à corrupção, né? Então, o Estado que contrate a Infraero vai lá, aliás, quem é que está avaliando os estragos no aeroporto agora? A Infraero. Por que a Fraport não está avaliando? Não tem competência técnica? Não quer gastar com isso? O Estado já está botando dinheiro no aeroporto Salgado Filho, através do serviço da Infraero. Que a Fraport não está pagando por eles, deveria pagar. Vocês entendem? A Infraero é uma empresa, gente. A Infraero é uma empresa, é como se fosse a Petrobras. Entendeu? Uma empresa. A Infraero está trabalhando de graça para a Fraport nesse momento. Está lá, trabalhando, avaliando, né? Agora tem que drenar o subsolo da pista. Eu apurei isso ontem, tem que ser uma drenagem controlada, você não pode ir lá e secar ela de uma hora para outra, senão a pista vai rachar as suas subcamadas, que chama, né? Tem uma camada de terra que é compactada, depois tem uma camada de asfalto, de concreto, depois tem uma camada de asfalto. É complexo uma pista, porque ela precisa aguentar a pressão dos aviões. E essa pista ela foi pressionada por toneladas de água que estavam em cima dela. E agora você tem que drenar ela por baixo também, porque ela está alagada no subsolo também. Você tem que fazer uma drenagem controlada para ela assentar aos poucos e não causar mais danos. Quem tem a expertise de fazer isso no Brasil, meus camaradas, a Infraero. A Infraero tem uma universidade para formação de técnicos em pouso, decolagem, construção, reforma, tudo. Tudo, tá bom? Gente, a Infraero é melhor que a Fraport, tá? Tá bom? Para gerenciar os aeroportos brasileiros. Então, vamos com calma nessa história. Eu acho que a gente já conseguiu poupar um dinheiro público aí, tá? Com o trabalho do ICL aqui. Já deu para dar uma poupada legal, né? Se não rolar esse 1 bilhão aí, opa, já resolveu bem. Agora são 362. Bom, mas tem 130 de seguro, que só não é maior porque a Fraport também não contratou um seguro maior. Isso aí foi um negócio privado que ela fez com uma seguradora privada. O poder concedente, que somos nós, sociedade civil, nós não nos envolvemos com isso. A única coisa que nós obrigamos a Fraport em relação ao Salgado Filho era que ela tinha que ter seguro.
Quem escolheu qual seguro ter, que coberturas teria, quanto custaria o seguro e quanto eu receberia em caso de acidentes como esse, né? Foi a empresa alemã. Quem disse que era o único seguro disponível? Quem disse que não poderia ser mais o pagamento, além de 130 milhões? Isso depende. Seguro, você sabe como é, né, gente? Se você paga mais, você tem mais. Ah, quer seguro pro farol do carro? Custa mais tanto, tem o farol. Ah, tem espelho, tem não sei o quê, né? Contra terceiros, custa mais caro. Mas aí vem mais também. É assim que funciona o seguro, tá? Então, espero que o governo tenha cuidado com esse negócio. Nós não estamos lidando com amadores. Essa empresa alemã, ela gerencia diversos aeroportos no mundo. Ela é uma empresa multinacional gigantesca, controlada pelo Estado alemão. Ela não é uma empresinha de fundo de quintal, é uma empresa que tem os melhores, que se desejar contratar, tem dinheiro para ter os melhores advogados, marqueteiros, negociadores, lobistas. A gente não está negociando com amadores, gente. Não é a tiazinha aquela que foi dar entrevista, que é a presidente, que pode ser meio fofinha porque fala aquele português com sotaque alemão. Não se enganem, tá? Não se enganem. A gente está lidando com gente que sabe exatamente o que está fazendo. Já está jogando 5 rodadas na frente. Não vamos cair de bobo nesse negócio, não. Eu vejo as pessoas comentarem, às vezes, parece que está negociando com a padaria do tio, né? Ah, mas aí o Estado, porque senão a Fraport não tem dinheiro. Gente, parou, tá? Parou. Não, vocês parecem meio bobos aos olhos da Fraport quando falam essas coisas, tá? O pessoal da Fraport que sabe exatamente o que está fazendo, ele lê e fala, nossa, um otário útil aqui. Vamos alimentar este idiota útil, esse político aqui, esse idiota útil aqui. Vem cá. William De Lucas está aqui? Vem cá. Não, o pessoal, ó, o Vitão tá dizendo pra você não entrar. Olha aqui. Segunda-feira, parece que você tem um programa, né? Perto do meio-dia. Ouvi dizer. Como é que é o nome? Rolê CL. Ah, Rolê CL. Já? É, eu não conheço, mas eu vou lá conhecer, viu? Segunda-feira a gente tá junto lá. E prometeu no ar, hein? Mua! Bom programa. Valeu, a gente se vê depois. Mas tá indo daqui a pouco. Sim, senhor. Muito bem. Seguimos aqui, gente? Seguimos aqui. Bom, eu publiquei algumas coisas no meu Twitter, dá uma olhada lá se você quiser entender mais, né? Tô publicando com uns títulos grandões assim também. O pessoal do turismo no Rio Grande do Sul tá fulo da vida com a Fraport, né? Porque o Rio Grande do Sul recebe todos os anos milhões de turistas. Em 2023, só a cidade de Gramado recebeu 8 milhões de turistas. A imensa maioria chega pelo aeroporto Salgado Filho. As pessoas nem ficam em Porto Alegre, elas chegam no aeroporto, embarcam em ônibus e sobem a serra. 1h30 depois estão em Gramado. Esse turismo nesse momento acabou. Esquece Natal Luz, principal data de Gramado, acabou Natal Luz. Região da uva e do vinho, acabou a uva e vinho. Essa galera toda está pressionando para que o governo tome atitudes para, por exemplo, colocar mais voos no aeroporto de Caxias. A operação do aeroporto de Caxias hoje não tem condições técnicas de descer muito mais voos do que está descendo. Não tem, o pessoal não consegue fazer, gente. Não é qualquer um que consegue pousar em Congonhas. Não é qualquer pessoa que está lá na torre, no pátio, taxiando os aviões, que sabe fazer o que o pessoal da Infraero fez durante décadas, que é pousar praticamente num porta-aviões, que é Congonhas. Outro porta-aviões, Santos Dumont, único aeroporto grande no Brasil, aliás, hoje no comando da Infraero. Então, se precisar, manda a gente da Infraero para Caxias. Se precisar, manda a gente da Infraero para operar o aeroporto de Vacaria, que é um aeroporto que é preparado para exportação de maçã, não tem terminal, então se construa um terminal rapidamente para voar por Vacaria, para voar por Torres, para voar por Canela. São vários aeroportos pequenos do interior do Brasil que as concessionárias como a Fraport não têm interesse em desenvolver a aviação regional no Brasil, gente. Essas concessionárias, elas querem que você saia lá da sua cidade que você mora, lá não sei aonde, fique 4 horas na estrada para ir até Porto Alegre e pegar o voo lá. Ela não quer melhorar o aeroporto lá de Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Uruguaiana. Não quer. O interesse dela é fazer você sair lá de São Borja, ficar 8 horas na estrada para pegar voo em Porto Alegre. É óbvio, o negócio dela é fazer você voar pagando a tarifa do aeroporto Salgado Filho.
Vocês entenderam como o negócio é complexo? Vocês entenderam como o negócio é muito mais cinza do que a gente imagina? Não é a empresoca do seu tio, gente, que alagou e que ficou sem dinheiro e precisa de ajuda, tá? É um monstro do capitalismo global. Que tem aeroporto de Frankfurt, que é o mais movimentado da Europa, é deles. Singapura, não sei aonde, no Peru, tem vários aeroportos aí, né? Fortaleza, Porto Alegre. Não é a gente que está brincando, tá bom? Então não paga de pato aí na rede social em ficar defendendo, porque os caras olham para você e pensam, nossa, que bom, um idiota grátis. Que legal, é bom ter idiota grátis do nosso lado. Senado aprova a bolsa de R$700 para estudantes de baixa renda de universidades públicas em ensino técnico. Se você quiser saber como funciona esta bolsa, corre lá para o iclnoticias.com.br. Um artigo importantíssimo publicado pelo ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, sobre o avanço da extrema-direita na Europa, e ele mostrando aqui como a sorte da Europa será jogada nas eleições da França, que acontecem, aliás, agora, dia 30 é o primeiro turno, de junho, e dia 7 de julho é o segundo turno. Serão eleições entre as mais importantes do continente europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem a ideia do nível da importância dessa eleição. Senado na Argentina aprovou o pacote de Milei após tenso confronto e ampla negociação. A lei de bases reduzida volta para análise da Câmara, onde já havia recebido luz verde e com maioria confortável, com vários cortes e tensões aqui. Vai piorar muito, muito, muito a vida dos argentinos, pelo menos no curto prazo. A expectativa do governo Milei, claro, é que as pessoas fiquem sem comer agora, para poder comer no futuro. Essa é a venda neoliberal que está sendo feita, né? A gente não viu isso funcionar em lugar nenhum do mundo. Hoje a Argentina está passando por essa fase de novo. Teve um vídeo que circulou ontem pelas redes sociais, que eu vou pedir para a gente tocar aqui, que é uma manifestante que estava bem na frente da barreira policial e começou a conversar com uma policial, falando para ela, olha, você é do povo também, você deveria tirar esse capacete, soltar essa arma e vir para o nosso lado. E aí a policial começa a chorar e os colegas dela tiram ela da linha de frente da polícia. Vamos colocar esse vídeo para a gente ver aqui. Vení de este lado, porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo, para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. Acá puede estar tu hijo, tus nietos, tu mamá. No seas boludo. No seas boludo. Muito bem. Isso aí, o vídeo está espalhado aí pelas redes sociais. E é bem impressionante, né? A gente já viu casos como esse em vários lugares do mundo, de policiais, inclusive policiais que tiraram os capacetes e foram pro lado dos manifestantes. Nesse caso aqui, quase deu, mas não deu, né? Tá bom. Obrigado, gente. Olha, o presidente Lula está na Europa. Lula diz aqui na coluna do Jamil Chad que democracias correm risco e defende ação conjunta. Ele afirmou nessa quinta-feira na Suíça que as democracias correm risco e que é hora de se preservar o sistema contra políticos que vivem na base da construção de mentiras. A viagem do presidente brasileiro, que começou hoje, ocorre no momento em que a Europa vive um terremoto político com o avanço da extrema-direita e uma crise política na França e na Alemanha. O Lula desembarcou às 6h24 do horário europeu em Genebra. Ao UOL, fontes do alto escalão do governo confirmam que Lula está preocupado e que vai levar o tema aos debates com líderes esta semana. Depois de uma parada em Genebra para uma discussão na Organização Internacional do Trabalho, ele segue para a cúpula do G7 na Itália e também deve levar preocupações sobre o avanço da extrema-direita naquele país. Lembrando que a premier da Itália hoje, Giorgia Meloni, é uma política de extrema-direita, mas ela é uma extrema-direita meio Tarcísio, assim, sabe? Ela não quer parecer de extrema-direita, né? A extrema-direita mais desavergonhada na Itália, que é organizada politicamente, é o partido Lega Nord, o partido Liga do Norte, cujo líder máximo é o Matteo Salvini, que aliás se encontrou fora da agenda dia desses na Itália
com o prefeito Nunes de São Paulo, né? Não sabemos até hoje o que o Nunes foi fazer lá, conversar com o Matteo Salvini. Gente, para acabar hoje aqui o programa, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias primeira edição, a gente se vê lá. Uma notícia me chamou a atenção aqui no UOL ontem, né? Assim, tá um bombardeio midiático contra o governo, tá? É importante vocês saberem disso, né? Eu tenho lá minhas dúvidas se o governo está entendendo o que está acontecendo. O governo, nesse sentido de resposta, parece imóvel. Parece imóvel. Várias colunas ontem. Para vocês terem uma ideia, o G1, que é o portal das organizações Globo, chegou a colocar na sua capa o editorial do jornal O Globo, falando do Haddad, né? Falando bem aqui não era. Isso é muito raro, tá? Eu não lembro a última vez que eu vi um editorial do jornal O Globo na capa do G1. É bem raro isso acontecer. Isso aí, claro, foi determinação, né? Coloca lá. Tava lá em cima na capa, assim. Então, há, sim, um bombardeio contra o governo, partindo principalmente da imprensa hegemônica. Vários artigos, editoriais e tal, focando principalmente essa semana no Haddad, que alguns deles beiram, assim, a barbeiragem jornalística. Não é pegação no pé. Juro por Deus, se eu quiser pegar no pé de alguém um dia que eu vou falar, tá? Tô pegando no pé. Não é o caso. Mas olha só. Vamos ler juntos aqui, o programa está acabando, então a gente vai aqui ler juntos o título e o que está no conteúdo dessa coluna de opinião publicada no UOL. E assim, é uma coluna de opinião, mas quando ela vai para a capa do portal, você lê o título. O título é Dólar dispara e políticos dizem... Atenção para isso, tá? Dólar dispara. E políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. Ou seja, o dólar disparou, políticos queriam derrubar o Haddad, não pode mais ficar ali o Haddad, mas só não vão derrubar ele porque tem medo de quem pode vir no lugar dele. Essa é a manchete. Isso estava na capa do UOL ontem à noite. Como manchete, como notícia. O cidadão comum, ele não vai lá entender que é opinião, não sei o que. Ele vai lá e lê, isso aqui é uma matéria para ele. Chama matéria as pessoas. A pessoa lê uma coluna de opinião e fala, legal essa matéria, tá bom? É assim. Eu tô brincando, mas é assim que funciona mesmo. O brasileiro não tem literatura de imprensa, não sabe diferenciar uma coluna, uma matéria, uma reportagem, não sabe, um artigo, uma análise, não sabe, gente. Para a pessoa é tudo a mesma coisa. Isso aqui a pessoa chama de manchete, isso aqui é uma matéria. Dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. Eu tenho a estranha mania de ler o texto, né? Muitas vezes eu brinco, só quem lê os textos no Brasil da imprensa é o autor, o editor às vezes, porque às vezes nem tem editor, e eu. Aí eu fui lá ler o ministro da Fazenda, já teve muitas fases difíceis no governo, mas hoje vive o seu pior momento, barará, barará. Aí eu fui lendo para tentar achar quais são os políticos que dizem que o Haddad só não cai porque tem medo do substituto. Quais são os políticos? Aí eu fui lendo. E não tem o nome dos políticos. Aí lá no rodapé, tem o nome dos políticos, que é um senador. Última frase, tá aqui, para fechar o programa. Nas palavras de um senador, Haddad hoje não cai porque ninguém duvida que o substituto seria bem pior. É um jeito da coluna também dar uma bofetada no Mercadante, no Heloísio Mercadante, que seria o substituto do Haddad nessa opinião aqui, né? Nessa ideia aqui, tá? Então, gente, um senador, cujo nome não é citado, então um senador anônimo, quero imaginar que um senador tenha falado isso pelo menos, né? Vamos dar de barato que sim, que aconteceu. Um senador fez a seguinte frase, o Haddad só não cai porque a gente não quer um Mercadante, né? Essa é a frase, vamos simplificar aqui. Título, políticos dizem, tá? Não tem políticos dizendo, gente, tá bom? Não é pegação no pé, não é nada disso. É uma questão técnica, uma questão editorial. Não há políticos dizendo isso na matéria. Tá bom? O UOL pode dizer que políticos dizem. Bom, então se políticos dizem, coloque isso na matéria. Na matéria não tem políticos, tem a opinião de um senador.
Beleza? Então tá, ó, daqui a pouquinho estou lá no ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Amanhã o programa está de volta, às 7 horas da manhã, e amanhã começa o nosso Despertar Empreendedor lá no Vibra Hall em São Paulo. Espero todo mundo por lá, já tem um monte de gente me escrevendo, dizendo que vai estar por lá, não sei quem. Então, se tiver por lá, chama, puxa para conversar e tal. Só não fica me alugando muito tempo também, que eu também não tenho paciência, né, Vitinho? A pessoa pega lá para alugar e fica lá querendo falar 3 horas com a pessoa, não tem paciência para isso também. Mas pode vir falar. Até 3 minutos é tolerável, de 3 a 5 já passa a ficar intolerável. Tá bom? É isso. Obrigado. Tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o empresário, ativista e escritor João Paulo Pacífico. E a gente vai conversar sobre a proposta de taxação de 2% da renda dos chamados super ricos. A proposta do governo brasileiro vem ganhando força internacional com o apoio recente dos presidentes da França e dos Estados Unidos. O Em Detalhes é às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.